E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Pietro Ribeiro, sou coder aqui na Let's Code e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre como é a conexão entre mercado, entre ganhar dinheiro e desenvolvimento web. Muita gente, quando pensa em desenvolvimento web em relação a dinheiro, acha que para você ganhar uma grana você tem que construir um novo Facebook, um novo app revolucionário que todo mundo vai utilizar e vai ter milhões de usuários, mas na verdade não é tão complicado assim. Existem alguns targets que você pode olhar com mais carinho que não vão te custar tanto tempo, não vão te custar um grande time de desenvolvedores para você começar a ganhar uma grana, fazer um dinheiro com isso. Alguns exemplos são, olhando mais para o lado do front-end, por exemplo, das tecnologias que cuidam mais da parte, de fato, do que você vê, por isso do que está na frente da web, você pode, por exemplo, ser um desenvolvedor de temas para a web. O que é desenvolver um tema para a web? Basicamente, vários desenvolvedores, eles precisam, em algum momento, de alguma base de layout para construir uma nova plataforma. Às vezes, por exemplo, você tem um cara que ele é completamente especializado em back-end. Esse cara não vai construir um layout front-end do zero. Esse cara vai recorrer a alguma coisa que já existe no mercado. E você pode ser o desenvolvedor que vai prover esse tema específico. E aí existem vários modelos de negócio, inclusive aliados a essa ideia. Você pode, por exemplo, produzir temas para um nicho específico. Por exemplo, vou produzir um tema para um site de farmácia, para um site de um hospital, de um escritório de advocacia. Você pode escolher qual que é o tema específico, ou ir para um nicho específico, ou tentar desenvolver um tema mais genérico, que sirva para diferentes casos de uso. Então, um tema que vai servir tanto para a farmácia, quanto para o hospital, quanto para o escritório de advocacia, mas isso é uma coisa que você vai pegando à medida que você vai tendo mais intimidade com esse assunto. Uma outra opção que você tem é, por exemplo, o desenvolvimento de web apps. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo já, em algum momento, entrou no Google e pesquisou, por exemplo, conversor de medidas ou conversor de temperaturas. Enfim, o que você estava buscando nesse momento? Você estava buscando basicamente um site onde você ia colocar alguns inputs ali, algumas informações e fazer esse cálculo que você precisava. Seja para converter metros em polegadas ou Celsius em Fahrenheit, alguns cálculos que são relativamente simples. Esses todos são exemplos de web apps, ou seja, são aplicativos, com alguma funcionalidade relativamente simples, ou pode ser uma funcionalidade complexa também, mas que basicamente o funcionamento por trás é relativamente simples. Esses são projetinhos que, por exemplo, aqui nos cursos da Let's Code a gente aprende ainda no início, de quando a gente está começando a falar das tecnologias que possibilitam isso, linguagem de programação, o JavaScript, o React e alguns similares. Então, você precisa de muito pouco e geralmente o que acontece nesses web apps, eu tenho certeza que você já percebeu isso. Apesar daqueles campinhos ali, que é basicamente o que você precisa de conversão de medida, também esses web apps são quase que, não vamos dizer lotados aqui para a gente não colocar todo mundo na mesma caixinha, mas esses apps geralmente eles têm algumas seções de anúncios incluídas lá dentro. Essa é a maneira como se faz renda a partir da criação de um web app. Então, basicamente, você precisa ali da lógica, que na maioria dos casos, ou pelo menos nesses casos mais simples, é bem simples mesmo, Converter temperatura, fazer um cálculo simples. Talvez você já tenha visto isso na escola, Cálculozinho de Celsius para Fahrenheit. Para medidas também, você tem algumas constantes específicas e é só um trabalho de multiplicação e divisão. Então não é nada muito complicado e você pode sim ganhar uma grana boa com isso. Você pode checar o tráfego em alguns desses apps, por exemplo, utilizando o SimilarWeb, ok? Também é um web app que basicamente ele mantém informações de tráfego sobre diferentes websites. Se você der uma olhada lá, você começa a ter uma noção sobre quanta grana esses caras estão fazendo com apps simples, convertendo medidas, convertendo temperaturas, transformando documentos de Word para PDF e tantos outros. E você pode, é claro, também ser um freelancer, aquele cara que vai oferecer uma solução tecnológica, uma solução digital para alguém que te contrata, A gente notou, por exemplo, o crescimento desse mercado de maneira geral nesse último período que a gente viveu, A quarentena tornou com que empresas que trabalhavam quase que completamente de maneira presencial tivessem a necessidade de adaptar o seu negócio a uma solução digital.
ou que pelo menos tivessem um site para continuar a divulgação, para continuar com o seu nome sendo acessado, né? Nesse período onde a comunicação direta, né, o contato presencial, tornou-se impossível. Então, apesar do mercado de freelancer ter muita gente, tem também muita demanda, tá? É muito importante, se você quer se tornar um freelancer, que você galgue degraus de maneira relativamente lenta. Como assim? Não tente começar com grandes projetos. A recomendação pessoal que eu dou para vocês é que, ok, decidi, aprendi as tecnologias que eu precisava, agora eu quero me tornar um freelancer. Procure amigos seus, familiares que têm algum tipo de empresa ou serviço e ofereça-se, tá, para fazer esse serviço, às vezes por um valor muito pequeno, ou mesmo sem ser pago. No início desse desenvolvimento, vale muito mais a pena você focar em portfólio, focar em coisas que você já fez para você poder mostrar para os seus clientes futuros, do que de fato você estar ganhando dinheiro com isso. Okay? Então não pense a curto prazo. Quando você quer se tornar um freelancer, a coisa é um pouquinho mais a longo prazo. De maneira geral, no desenvolvimento, na verdade, esse é um conselho que eu dou para vocês. Uma outra coisa que você pode se interessar também é que hoje a gente tem várias tecnologias para desenvolvimento mobile, por exemplo, que são baseadas em desenvolvimento web. Tá? A gente tem, por exemplo, o React Native, que é basicamente uma tradução do React.js para um contexto mobile. Assim como outros, Native Script, que é basicamente uma tradução do Angular, do que a gente tem, para um desenvolvimento mobile, Ionic, entre outras tantas tecnologias desse tipo. Esses apps, além de estarem encaixados no mesmo contexto do que a gente conversou sobre o Web Apps, por exemplo, também estão encaixados na ideia de temas. Você pode vender um tema, um app base, tá? Para alguém dar continuidade. Pode ser inclusive um joguinho base para alguém incrementar e de fato transformar num produto final, ok? Então tudo isso tem um pezinho no desenvolvimento web e eu, mesmo que suspeito para falar, recomendo demais que você entre nesse mundo porque há muito que explorar, além do que a gente conversou aqui nesse vídeo. Bom pessoal, sobre desenvolvimento web era mais ou menos isso que a gente tinha para conversar hoje. Se você acha que eu esqueci algum ponto, se você simplesmente quer corrigir alguma coisa, às vezes pode ser que eu tenha falado alguma besteira aqui também, se você não concorda com o meu comentário, por favor, fala aqui pra gente, vai ser ótimo ler o seu comentário e discutir aqui, ok? Então, pessoal, muito obrigado pela paciência, pela atenção e até a próxima.